Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo a gente vai para mais uma semana de correção do PET de Matemática. Nós estamos corrigindo aqui o PET 5, essa é a semana 2 do segundo ano do ensino médio. Então vamos às atividades. A questão número 1, ela pede para a gente representar graficamente e indicar o quadrante que pertence aos seguintes arcos trigonométricos. Então nós temos os arcos de π sobre 6 radianos, 60 graus, 110, 3π sobre 4 radianos, 5π sobre 4 radiano, 265 graus, 320 graus, 17π sobre 9 radianos. A primeira coisa que eu fiz aqui foi transformar os arcos que estão em radiano para grau, para a gente poder fazer representação, já transformar tudo em grau. Para transformar de radiano em grau, a gente só precisa lembrar que o π radiano, ele vale 180 graus. Então, quando eu tenho, por exemplo, π sobre 6, eu estou falando de 180 dividido por 6. Quando eu faço essa divisão, estou falando de 30 graus. Quando eu tenho 3π sobre 4 radiano, eu estou falando de 3 vezes 180 e o resultado dividido por 4. Então, a gente só precisa, fazendo as continhas aqui, dar 135 graus. Então, a gente só precisa, para transformar de radiano para grau, substituir o valor de π por 180 e fazer as operações. Então, 5π sobre 4, 5 vezes 180 dividido por 4. A gente acha, multiplica e divide, a gente acha 225 graus. 17π sobre 9 é a mesma coisa. É 17 vezes 180 dividido por 9. Então, a gente achou aí 340 graus. Então, aqui é só se lembrar que um π radiano é igual a 180 graus. Agora, vamos ver essas representações no ciclo trigonométrico, né? Então, o nosso primeiro ângulo é o ângulo que era π sobre 6, é 30 graus. A gente sabe que no nosso ciclo a gente tem aqui os ângulos notáveis de 0, aqui é 90, aqui 180 graus. Deixa eu colocar os graus aqui. Aqui é 270. E retornando aqui, né, fazendo a volta completa, a gente teria os 360 graus. Então, com base nisso, a gente vai posicionar mais ou menos e ver, né, uma posição aproximada de onde está cada um desses ângulos. Então, aqui, a gente está indo de 0 a 90 graus, é o primeiro quadrante, é onde está... Aqui... Vou escrever quadrante em todos, não é que eu estou escrevendo com o mouse, então está ficando muito feinho, né? Mas a gente já percebe aqui que os 60 graus, os 30 graus, perdão, que é o nosso primeiro ângulo, ele vai estar no nosso primeiro quadrante. Então, como é que eu vou posicionar ele aqui? Ele está entre o 0 e 90, e eu sei que a metade do 90 aqui seria mais ou menos 45 graus, né? Então, se eu partisse em 2 aqui, eu teria 45 graus, que é a metade do 90. Então, o 30 tem que estar um pouco antes disso, né? Então, eu faço um posicionamento aqui anterior à metade desse arco. Então, a gente teria um ângulo aí de 30 graus, que está no primeiro quadrante. Deixa eu apagar isso aqui, que é só para vocês terem uma noção. Então, o ângulo de 30 graus está aqui no nosso primeiro quadrante. O próximo ângulo é o de 60 graus. Está no primeiro quadrante também, né? Mas ele vai estar acima aí do de 30 graus. Ele passa daquela faixa dos 45 graus, mas não chega a 90. Também situado no primeiro quadrante. Vou chamar de 1Q. Então, nós temos aqui o nosso ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus. Lembrando que é sempre 0, 90, 180, 270. Deixa eu pôr aqui. Meu mouse travou. Então, aqui é 270. Foi. E aqui, retomando aqui na volta completa, 360 graus. Então, tá aí os nossos dois primeiros arcos.
Vamos para o próximo? Aí pediu depois o ângulo de 110 graus. O 110 graus, ele vai passar aqui do 90, né? 110 é um número que está entre 90, mas ele não chega aos 180 graus, né? Então, ele não chega aqui a nossa volta completa. Então, ele vai estar mais ou menos por aqui. Esse é o nosso segundo quadrante. Vou chamar de segundo Q. Então, o 110 graus, ele está mais ou menos aqui. E ele é o nosso segundo quadrante. Está no segundo quadrante. Depois vem 3π sobre 4, que a gente já viu que é 135. A gente já transformou lá no primeiro slide. Ele também vai estar entre 90 graus e 180 graus. A gente vai posicionar ele aqui, olha, também no nosso segundo quadrante. Lembrando que os quadrantes, a gente faz essa contagem nesse sentido aqui, anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? A classificação do quadrante, ela vem nesse sentido aqui, ó. Tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vamos ver o próximo arco. Depois a gente vai representar o 5π sobre 4. A gente viu que dá 225. Então, o 225, ele vai estar entre os 180 graus. Ele é maior que 180 graus, mas ele é menor que 270, né? Então, ele vai estar situado aqui no nosso terceiro quadrante. Então, ele está mais ou menos aqui, ó, 225 graus. O próximo arco é o de 265, ele também vai estar situado no terceiro quadrante, porque a gente sabe que ele é maior que 180, então ele passa dos 180 graus, mas ele chega perto aqui, mas ele não passa dos 270 graus. Então, ele ainda está classificado no nosso terceiro quadrante, nosso ângulo de 265 graus. Os dois últimos arcos, a gente tem um arco de 320, aí ele já passou de 270, mas ainda não chega a 360, não é a nossa volta completa. Então, a gente vai posicionar ele mais ou menos aqui, olha, o nosso quarto quadrante, né? Tá aqui 320, ele não chega aos 360. E por último, o arco que é de 17π sobre 9, que a gente já viu que dá 340, ele vai estar mais próximo aqui da volta completa de 360, né? Então, nosso ângulo está mais ou menos aqui, ó, também situado no quarto quadrante. Ele está entre o 270 e o 360. Então, são essas as nossas representações. Esse site que eu utilizei para fazer isso aqui foi o GeoGebra, tá? Lembrando que o ciclo trigonométrico, ele tem raio 1. Por isso que todos os meus aqui estão 1, tá vendo? Dá para ver aqui, ó, raio 1, 1 e 1. Eu fiz usando o GeoGebra. Vocês podem fazer isso desenhando um círculo aí em algum programinha que vocês tenham. No próprio site do GeoGebra, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Ou podem desenhar mesmo à mão, no caderno, no PET, usando o compasso e fazendo aí esse posicionamento do ângulo aí que a gente fez. Se tiver um transferidor também ajuda muito. Mas as posições são essas aí que eu demonstrei para vocês, ok? Vamos para a próxima questão. A número 2 pede para encontrar a primeira determinação positiva dos arcos trigonométricos. Como a gente viu, uma volta em torno do ciclo trigonométrico completa, ela tem 360 graus. Mas nada me impede de dar 2, 3, 4, quantas voltas eu quiser, correto? É como se eu estivesse fazendo uma corrida em uma praça que tem o formato circular. Eu posso dar quantas voltas eu quiser. E a cada vez que eu volto, eu passo de novo naquele meu ponto inicial, de onde eu iniciei, né, a minha corrida, eu completei 360 graus. No caso, a primeira determinação positiva, a gente vai descobrir aqui dividindo o valor do arco pela volta completa
E aquilo que sobrar, o resto que a gente vai ter aqui, vai ser a minha primeira determinação positiva. É como se eu determinasse o grau de partida, de onde eu iniciei a minha corrida. Se eu tivesse, por exemplo, nessa praça circular, como eu disse. Então, eu vou pegar para esse 1460 aqui e vou dividir por 360. Vou ver quantas voltas completas isso dá. Dividindo aqui, ela vai caber 4, vai dar 1440, que vai dar aqui. Se a gente fizer 4 vezes 360, subtraindo aqui o 1460 pelo 1440, dá 20 graus. O 20 graus é a nossa primeira determinação positiva, né? Então, eu saí de um ângulo que estava de 20 graus. Cheguei no 20 graus, foi 360. 2, fiz essa volta 4 vezes e andei mais esse pedacinho aí de 20 graus. Então, essa é a nossa primeira determinação positiva. É isso que vocês vão fazer em todas as questões, em todas as letras. Vamos dividir por 360 e achar o resto da divisão. Tá? Então, no caso da letra B, tá aí, era 960 graus. Eu divido por 360, dão 2 voltas completas e sobrou 240 graus. O 240 graus é a nossa primeira determinação positiva. No caso da letra C, essa aqui foi a letra A, eu vou resolver ela também só para mostrar a diferença aqui, porque ela está dando um valor negativo, né? O valor negativo é porque, quando eu estou aqui no círculo trigonométrico, eu posso andar no sentido anti-horário, então a gente vai achar positivo, ou no sentido horário. E eu vou trabalhar com valores aqui negativos, no sentido negativo. Aqui, no caso da letra C, deixa eu pegar uma borracha e tirar isso daqui. A gente está trabalhando como se estivesse indo no sentido horário, né? Eu vou dar a volta nesse círculo aí no sentido horário. Então, eu começo normalmente, eu vou dividir os 400 por 360 da mesma forma. Aqui a gente percebe que é uma volta completa só, né? Então, a gente vou tirar aqui 360. Então, vai sobrar 40 graus aqui. Deu uma volta completa mais 40 graus. Só que como aqui eu estou indo no sentido negativo e eu quero a primeira determinação positiva, o que eu vou fazer? Isso aqui, na verdade, equivale a menos 40, né? Andando no sentido negativo. Então, eu vou somar isso aqui, a volta completa, que é 360 graus. Então, quando o valor que eu achar for negativo, eu tenho que somar esse valor negativo com a volta completa. Então, a primeira determinação positiva aqui vai ser, na verdade, 320 graus. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 360 menos 40, né, gente? 320 graus é a nossa primeira determinação positiva. A mesma coisa vamos fazer ali na letra D. Então, eu dividi o 1180 por 360, eu achei 3 voltas completas, né? Mas como eu estou indo no sentido negativo, o resto aí é 100 negativo. Eu somo com 360, eu somo com uma volta completa, para eu saber, né, quanto corresponderia isso aí em positivo, né, em graus positivos. Então, a gente estaria aí no ponto 360 graus. É a nossa primeira determinação positiva. No caso da letra E, primeiro a gente vai transformar o 11π sobre 4 em graus. Como é que a gente faz isso? Mostrei lá na primeira questão. O π radiano ele vale 180. Então, você faz 11 vezes 180, divide o resultado por 4. Isso aí vai dar 495 graus. Então, a gente vai dividir o 495 graus pelo 360. E o resto da divisão, que no nosso caso aí deu 135, é a primeira determinação positiva. No caso da letra F, é a mesma coisa. Eu transformo o 31π sobre 2 em graus. Então, tá dando 2.790 graus. Dividindo por 360, dão 7 voltas completas. E o resto é 270. Esse resto é a nossa primeira determinação positiva. Ok? Próxima questão, número 3.
pede para completar na figura as medidas dos arcos trigonométricos simétricos. Então, nós vamos ter aqui, olha, o arco trigonométrico, esse primeiro aqui, que vai ser simétrico aos 60, ele é relativo ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Esse segundo eixo, esse segundo ponto aqui é simétrico, né? Esse segundo arco, esse segundo ângulo simétrico aqui vai ser em relação à origem e o próximo em relação ao eixo X, que é o eixo das abscissas. E aí a gente tem o seguinte, quando eu estou falando em relação ao eixo das ordenadas, para eu achar o valor aqui, ó, eu vou fazer 180 menos o valor do ângulo. Então, para achar esse primeiro ponto simétrico aqui, é 180 menos 60. Em relação à origem, que é esse segundo ponto aqui, eu faço 180 graus mais o valor do ângulo. E em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo X, eu faço 360 menos o valor do ângulo. Então, na primeira aqui, olha, para achar o primeiro ponto, eu faço 180 menos 60. Então, o primeiro ângulo simétrico é esse aí, que é 120 graus. Com relação à origem, eu vou fazer 180 graus mais 60, que é o valor do ângulo. Então, eu acho 240 graus, que é o próximo ângulo simétrico. E, por fim, com o simétrico aí relativo ao eixo das abscissas, eu faço 360 graus menos 60, eu chego ao ângulo de 300 graus. No caso da letra B, o nosso ângulo é 45. Então, aí, com relação ao eixo das ordenadas, eu vou fazer 180 menos 45 e chego ao ângulo simétrico aí que tem 135 graus. Com relação ao eixo, a origem, né? Eu tenho 180 mais 45, eu chego no próximo, na próxima medida aí de arco correspondente, né? O próximo ângulo simétrico aí, que é de 225 graus. E, por fim, com relação ao eixo das abscissas, eu tenho 360 menos 45, chegando aí no ângulo de 315 graus. Na terceira figura, mesma coisa. 180 menos 30, que é com relação ao eixo das ordenadas, eu chego aí ao simétrico 180 graus. 180 mais 30, que é com relação à origem, então eu tenho 210 graus, é o próximo ângulo que a gente acha aí. E por fim, com relação ao eixo das abscissas, 360 menos 30 graus. A gente chega no ângulo de 130 graus. Então é aí, assim que é para a gente completar essa questão. Questão número 4, pergunta qual dos arcos abaixo é côngruo ao de 90 graus. Bom, se eu estou aqui num ponto, eu já tinha comentado com vocês que a gente dá uma volta completa, né, no círculo trigonométrico, corresponde a andar 360 graus. Então, se eu estou num ponto aqui da praça, como eu tinha dito no exemplo anterior, e eu estou num ângulo aqui de uma posição que estou no arco de 90 graus, se eu der uma volta completa e voltar para o ponto anterior, eu andei mais 360 graus. Se eu dou mais uma volta, eu andei mais 360 graus. E assim por diante. Mais uma volta, mais 360 graus. E cada novo ângulo desse que eu achar é um ângulo côngruo ao ângulo de 90 graus. Eu andei a mais, né? Mas eu voltei para o mesmo ponto. Eu percorri aqui distâncias maiores, mas sempre voltando no mesmo ponto. Como aqui, se a gente fosse somar, a gente começar somando aqui, o 90 mais 360 graus, a gente já chega no valor do ângulo côngruo aqui, que é 450. Se tivessem valores maiores, eu podia continuar somando mais 360 ou multiplicar, né? Colocar tipo 90 mais 360 vezes x, onde esse x aqui poderia representar o número de voltas. Mas aqui tá valores pequenos, né? Então não dá para dar mais de uma volta aqui. A gente só precisa somar. Então eu somei aqui 90 mais 360, que é uma volta completa. Cheguei a 450 graus. É o arco côngruo a 90 graus. Questão número 5. Ela diz que os polígonos regulares das figuras estão inscritos nas circunferências trigonométricas. Determine em graus e em radiano as primeiras determinações positivas dos arcos cujas extremidades são vértices de cada um dos polígonos. Então, aqui,
nós temos, no caso da letra A, um triângulo que está inscrito dentro aí dessa circunferência trigonométrica. E como me disse que o triângulo ele tem lados regulares, né? Os dois polígonos têm lados regulares, eu sei que cada uma dessas medidas aqui é exatamente igual. Então, AB é igual a AC, que é igual a BC, né? Como a gente sabe que os polígonos são regulares, eu posso dizer que cada lado desse aqui, olha, cada vértice desse aqui, então do A até o C, ele divide a nossa circunferência trigonométrica em arcos que são exatamente iguais, de mesma medida. Então, de A até C, pensando aqui no arco, ele tem a mesma medida do arco C até o arco B e também do arco B até o arco A. Como a gente tem um triângulo, então aqui o nosso círculo trigonométrico ele foi dividido em 3 arcos de tamanhos iguais, né? São 3 lados a figura, dividiu a circunferência trigonométrica em 3 lados. Como a volta completa tem 360 graus, então eu vou dizer que cada arco desse tem 120 graus. No caso desse arco A aqui, olha, desse ponto A aqui, ele está bem em cima de um ângulo notável, né? Que a gente sabe que é o 90 graus. A gente sabe que ela começa aqui 0 graus, 90, 180, 270 e volta em 360. Então, eu já consigo posicionar a primeira aqui, olha, em 90 graus. Como é que eu vou posicionar o B? Eu vou somar o 90 graus com 120, que é o tamanho exato deste arco aqui. Então, 90 mais 120, eu chego ao arco de 210. Esse B aqui vale 210 graus. Para eu saber o valor do C, eu vou somar o 210 com mais 120, que é exatamente o tamanho desse arco. Então, a gente chega no valor aí de 330 graus. No caso da letra B, nós estamos falando de um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele também é regular, significa que todos esses lados são iguais. Então, eu posso dizer que esse polígono dividiu aí a nossa circunferência trigonométrica em 5 arcos exatamente iguais. Então, cada arco desse vai ter 72 graus. E aí, eu vou começar posicionando no que está aqui no arco notável, né? Que começa aqui em 0 graus. A partir daí, eu só preciso somar 72. Então, se saiu do zero, o próximo aqui está em 72 graus, é o tamanho do arco. Somo mais 72, 144. Somo mais 72, que é o tamanho do arco, 216. Somo mais 72, né? 216 mais 72, 288. Então, tá aí os valores em graus. Pediu também para a gente determinar em radiano. Então, a gente vai fazer a determinação aqui. No caso da letra A, nós temos o 90 graus, que vai ser igual a π sobre 2. Lembrem-se, π equivale a 180 graus. Então, 1π radiano é igual a 180 graus. 90 é a metade de 180. Então, é 180 sobre 2, ou, para representar em radiano, π sobre 2 radiano. No caso 210 graus, ele dá 7π sobre 6. A gente pode fazer assim, olha. O 210 vezes π, né? Que vai ser em radiano, dividido por 180. Ou a gente aplica a regra de 3. Eu gosto de fazer com regra de 3. Gosto de fazer assim, ó. 180 está para π, que ele vale π radiano, assim como 210 está para x. Basicamente, a gente volta nisso aqui, né? Vou dizer que 180x é igual a 210π. Então, o x vai ser 210π dividido por 180. A mesma coisa daqui. Então, quem conseguir fazer direto, já pode vir direto para cá. O que eu faço agora? Eu simplifico, né? Eu posso cortar o zero aqui, fica 21π sobre 18. Dá para dividir tudo dá por 3. Deixa eu ver se dá para algum outro valor. Dá por 3, né? Então, divido 21 por 3, dá 7π. E 18 por 3 dá 6. Então, tá aí, ó, 7π sobre 6. Mesma coisa para 330, dá 11π sobre 6.
No caso da letra B, também a gente vai achar os valores. O 0 é 0 radiano mesmo. O 144, você monta a proporçãozinha. Então, é só fazer... Deixa eu apagar o outro aqui. Então, é só fazer o 144 vezes π dividido pelo 180. Aí é só simplificar. Dá para dividir tudo por 6. Dá para dividir por 6 de novo. A gente simplifica até chegar no 4π sobre 5. Só vocês simplificarem aí. Tá? Dá para dividir por 2, por 3. Vocês vão olhando aí por qual que é divisível. 216, simplificando, dá 6π sobre 5 radianos. E o 288, 8π sobre 5 radianos. Próxima questão. Questão número 6. Em um programa que se chama Roda a Roda, existe uma roleta que os participantes giram para saber qual é o seu prêmio, que é indicado pelo valor registrado no setor para o qual a seta está apontada. A roleta deve estar posicionada inicialmente antes do giro de qualquer participante, sempre entre o perde tudo e os R$1.000, conforme ilustrado na figura. Então, esse aqui é o ponto inicial, né? É onde começa aqui, ó, a roleta, que seria correspondente a 0 graus, se a gente for pensar aqui num círculo trigonométrico. Vou mostrar para vocês mais detalhadamente. O giro deve ser feito sempre em sentido horário, então daqui para cá. E o Felipe girou a roleta e com ângulo alfa, que foi menor que 360 graus. Quer saber para quais intervalos os valores de alfa, né? O Felipe ganha o prêmio de R$1.000 e também quer saber para quais intervalos de valores de alfa ele perde tudo ou passa a vez. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Essa roleta, eu vou colocar ela aqui no círculo trigonométrico. Aí, quando vocês olham aqui, já vão estranhar, né? Mas por que o eixo do x está errado, né? Porque a gente tem aqui x e y. Mas aqui, olha, eu girei o meu círculo trigonométrico. Por quê? A roleta começa daqui. Então, o 0 graus está aqui. Aí, o que eu vou fazer? Para a gente ficar aqui mais confortável, a gente enxergar de uma forma mais correta, eu girei aqui o nosso desenho. Então, eu estou pegando isso aqui e girando. Por quê? Eu sei que esse eixo aqui é o eixo X, né? Está correspondendo aqui, olha, é onde começa a girar a roleta, é onde vai estar aí com o nosso ângulo de 0 graus, né? E a gente tem o eixo aqui, o Y, que é o das ordenadas. Então, esse é o mesmo desenho que está aqui, eu só girei ele para colocar na posição correta, para a gente não ficar tão desconfortável vendo um círculo trigonométrico, parecendo que eu coloquei o X no lugar do Y, né? A gente está pensando aqui em girar essa roda. Aí, o que eu tenho? Eu tenho os ângulos notáveis. É a primeira coisa que eu vou poder determinar aqui. Então, tem 0 graus, 90, 180, 270. Se voltasse aqui era 360, mas já falou lá no exercício que ele não deu um giro, o alfa foi inferior a 360. Quando eu venho e conto cada um desses intervalos aqui, ó, deixa eu mudar essa cor que tá muito clarinha. Então, cada um desses aqui, ó, cada valor setor desse que tem um prêmio, tá vendo? Perde tudo, 300, 500, tem ao todo aqui 24 setores desse. E como eu sei que nosso círculo completo tem 360 graus, se eu dividir os 360 por esses 24 setores que aparecem aqui, eu vou descobrir que cada setor desse tem exatamente 15 graus. Então, cada arco desse mede 15. Aí perguntou, a letra A pergunta em quais intervalos ele vai ganhar R$1.000. Então, o que acontece? Eu começando daqui, olha, eu tenho 0. Para cada um desse, ele vai contar 15 graus, correto? Então, aqui eu vou percorrer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, ó, a partir daqui, nesse intervalo daqui
até aqui, ele ganha R$1.000, correto? Vou fazer esse 11 aqui vezes 15, em vez de eu contar 15 mais 15 mais 15 mais 15, 11 vezes, eu vou multiplicar, né? Então, se eu fizer essa multiplicação aí de 15 graus vezes essas 11 voltas que ele deu aqui, eu caio aqui no valor aqui de 165. E eu somando 165 mais 15, 180. Então, o primeiro intervalo aí em que ele ganha é de 165 graus a 180 graus, certo? Aí eu vou continuar contando aqui, ó. Então, aqui deu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu fazendo os 23 vezes 15, dá aqui em 345 graus. Então, nesse intervalo de 345 até completar o 360, ele também ganharia R$1.000. Então, os intervalos em que ele ganha são esses, de 165 até 180 e de 345 até 360. Vocês podem ir contando, 15 mais 15, 30, mais 15, 45, tudo bem, tá? Mas eu achei mais fácil assim, contar quanto tem, então 11, 23 e multiplicar, que fica bem mais simples a conta, né? Então tá aí os intervalos em que ele ganha. Os intervalos em que ele passa a vez, vão estar aqui, ó. Vamos pegar onde é que está o passa a vez. Olha onde é que ele está aqui, ó. Ele está de 90, se eu somar mais 15 aqui, dá 105. Ele está bem mais fácil, que ele está pertinho aqui de um ângulo notável, né? E o outro passa a vez está aqui, olha, de 270, e se eu somo mais 15, até 285. Então, o passa a vez aqui está bem mais facinho de achar, ó. Ele está entre 90 e 105 graus, entre 270 e 285 graus. Por fim, nós vamos procurar o perde tudo, que também está pousado aqui em dois ângulos notáveis, né? Então, se ele para de 0 até 15, que aqui, ó, o primeiro grau tem 15, né? O primeiro arco aqui, 15 graus, ele perde tudo. O segundo perde tudo vai ser se ele passar aqui de 180, somando mais 15 aqui, até 195. Então, os intervalos onde ele perde tudo é de 0 a 15 e de 180 a 195 graus. Bom, então é isso. Por hoje a gente termina a nossa correção. Essa já é a nossa segunda semana do PET 5. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que estejam estudando bastante. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e em breve a gente tem a correção da semana 3. Bons estudos, até a próxima!